Olá pessoas, a paz, tudo bem? Eu sou Loise, esposa do Augusto, e hoje eu estou fazendo vídeo à noite. Estou testando o meu ring light. Estou aqui na minha sala e os últimos vídeos ficaram com som ruim porque eu estava com o ventilador ligado, gente. Depois que eu percebi que esse era o problema, o som estava estranho, sempre os meus vídeos ficam bons. Era o ventilador, me perdoem, tá? Enfim, primeira vez que eu faço um vídeo à noite e vamos ver se vai dar certo. Vocês sabem que eu não tô editando mais os vídeos, né? Estou fazendo os vídeos e postando como eu termino. E primeiro teste de vídeo noturno, vamos ver. A gente tá falando, tem uma boa remessa de alguns 4, 5, 7 vídeos aqui falando sobre arrependimento, batalha espiritual contra o pecado, contra o diabo, contra o pensamento mundano, Babilônia, paz com Deus em relação a pecado, arrependimento, fé e paz com Deus. Enfim, os últimos vídeos estão dentro dessa linha. E nessa sequência, nesse fluxo de estudos e pensamentos, veio a tentação de Jesus no meu coração e a ideia e o entendimento de que Jesus lutou contra os 3 inimigos. Foi o último vídeo que a gente falou, né? O diabo, o mundo e a carne. E essas tentações que todos nós, como cristãos, pequenos cristos, o Cristo, que é o nosso referencial, passou por essas lutas, e nós, como pequenos cristos, também vamos passar por elas. Jesus nos deu as ferramentas, a palavra, o Espírito, e ele nos convoca a como ele vencer, usando as ferramentas que ele já nos deu. E aí me veio a questão da tentação, a experiência da tentação, ok? E o processo de tentação, do que se trata a tentação, segundo a palavra de Deus, e quais as ferramentas que ela nos fornece para a vitória. Amém? Então a gente vai falar hoje da tentação de Jesus. Mateus 4 e Lucas 4 contam a história de que, após ser batizado nas águas por João Batista, Deus rasga os céus e declara em voz audível: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Então o Espírito Santo, essa é uma das primeiras vezes que a Trindade aparece junta, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus rasga o céu e diz: "Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer." Então o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre o Filho, ok? Então ele é declarado filho diante da multidão, ele é declarado ungido, porque o Espírito veio sobre ele, ele foi ungido. E ele começa seu ministério ali. Imediatamente após, Lucas 4 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E nos dois casos, Mateus 4 e Lucas 4, diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Algumas pessoas dizem: Deus não quer que eu passe por isso. Não é possível que o Deus cheio de amor deseje que eu passe por isso. Jesus foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, algumas vezes, meu irmão, é a vontade de Deus que sejamos testados, tentados, provados. Você pode usar a palavra que você quiser. Existem testes difíceis que muitas das vezes é a vontade de Deus que a gente passe. E a gente precisa parar de perguntar por quê e perguntar para quê. Eu vou chegar nisso. Lucas chega a dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, ele é ungido naquele momento. O Pai declara: "Filho, esse é meu Filho amado." Então ele inicia o seu ministério com um teste. Jesus começa o seu ministério com um teste. Na verdade, antes dele começar o seu ministério, ele é testado. E é comparável, extremamente comparável, Jesus, nesse momento, e Israel. Jesus é chamado de Filho de Deus, pelo próprio Deus, e Israel também é chamado de Filho de Deus no Velho Testamento. A nação é chamada Filha de Deus. Deus se apresenta como Pai de Israel muitas vezes. Então, a comparação é perfeita, porque antes de entrar na terra da promessa, não era a vontade de Deus, mas Israel passou 40
anos no deserto. Talvez fosse vontade de Deus que fossem só 40 dias também, como foi com Jesus. Mas pela sua incredulidade, Israel passou 40 anos no deserto. E esses 40 anos foi para preparar a geração que viria. Os 40 anos do deserto serviram para preparar a geração que tomaria posse da terra. E é tão comparável no caso de Jesus que é impressionante. Jesus passa 40 dias no deserto para ser testado pelo diabo nas suas convicções, no seu conhecimento de Deus, na sua fé, para então ser lançado para o ministério. A geração que nasceu precisou ser testada na sua fé em Deus, nas suas convicções a respeito do que Deus disse, para então ser lançado na conquista da terra prometida. Como Israel precisou de 40 anos para formar uma geração, Jesus precisou de 40 dias para se preparar e ser formado e ser testado para o seu ministério de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Amém? Então, é o filho Israel e o filho Jesus estavam ali passando por um processo semelhante. E você acha mesmo que você, um pequeno Cristo nessa terra, não vai passar? Existem tempos de preparo, existem tempos de solidificação. Jesus esperou 30 anos para Deus o lançar para o ministério. É interessante porque 30 anos é a idade em que um sacerdote começava a oficiar no templo. Aos 30 anos, o sacerdote que foi preparado foi a tribo de Levi, os homens, principalmente primogênitos, mas os homens da tribo de Levi, desde criança eram preparados para o ministério. Jesus não era da tribo de Levi, mas ele era o filho de Davi, preparado para reinar e se tornaria o sumo sacerdote na nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aos 30 anos ele começa o seu ofício, ainda que esse ofício tenha durado só 3 anos e meio. Então, é interessante a questão dos 30 anos e Jesus oficiando como sacerdote para nós. Amém? Essas coincidências que não são coincidências são maravilhosas. Então, antes de ser lançado para o ministério de cura, ensino, libertação, missão, pregação, Jesus foi testado. Deus tem isso para nós. A gente estudou alguns vídeos atrás a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir a Deus: não me conduzas à tentação. Tem algumas traduções da Bíblia que são erradas, que diz assim: não me deixes cair em tentação. Na verdade, não é isso que está escrito. O que está escrito é: não me conduzas à tentação. Jesus ensina a gente a pedir a Deus para não nos levar em tentação. Mas o fato é que ele nos conduz. Ele conduziu Israel em tentação, ele conduziu Jesus em tentação. E nos conduzirá a tentações. Tiago 1, 2, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas tentações, sabendo que o teste da sua fé os fará perseverantes. E essa perseverança te tornará maduro espiritualmente. Sinta alegria por ser testado na sua fé. Não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade intelectual que vai ser testada. É a sua fé. Para quê, Luiz? Para Deus, você, o mundo. É preciso saber se todas as coisas que Deus plantou no seu coração, todas as palavras semeadas no seu coração, se já ganhou solidez, se já ganhou profundidade. Se Deus te lançar no ministério, se Deus te lançar numa coisa nova, se você vai ter força o suficiente para passar por tudo que essa nova fase exige. Novas fases exigem solidez da nossa parte. E as provações são sempre anteriores a fases novas. Israel precisava da terra prometida, ele passou por um teste no deserto. Jesus estava iniciando o ministério, ele passou pelo teste no deserto. Testes e provas são para nós preparações, testando se aquilo que Deus plantou no nosso coração ganhou raízes, se está sólido. Então ele nos testa. Testes e provações podem ser doenças, podem ser problemas financeiros, podem ser abalos de relacionamento, podem ser viagens, Deus te transporta de um lugar para o outro.
Ele te dá uma ordem, tipo, sai do seu emprego. Vai saber. O teste, quem vai te conduzir é o Espírito. É o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser testado. É o Espírito de Deus, é Deus que conduziu Israel pelo deserto para ser testado. Entende? Qual é a sua aprovação? Só você vai saber quando Deus te conduzir. Mas essa tentação é para que tudo que Deus plantou em você seja testado. Se a sua fé aprova o teste da sua fé, se tudo que Deus te disse, te ensinou, plantou em você, está sólido. Se Ele te lançar para uma fase nova, com uma experiência nova, você vai se abalar? Você vai sacudir? Você não vai ter força? Ou está sólido? Suas experiências com Deus estão sólidas? O que Ele plantou, semeou no seu coração está sólido? É o teste, é a prova, é a tentação que vai mostrar. Então Ele te testa, Ele te deixa, Ele te conduz à tentação, para que a nova fase venha. Amém? Oséias 2,14 diz assim: eu, Israel, te atrairei ao deserto e te falarei o coração. É uma prova bíblica de que Deus conduziu Israel para o deserto para ser testado. Mais uma vez, Lucas 4, Mateus 4 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: peça a Deus para que não sejas conduzido em tentação, porque você será. Então, peça a Deus para que os testes sejam talvez, quando Jesus nos ensina não me conduza à tentação, talvez seja para que a gente não seja o tempo todo de forma, talvez, na mão dos homens ou na mão do inimigo ser testado, mas somente Deus nos conduzir à tentação, sabe? Porque às vezes a gente é exposto a algumas coisas que não devíamos. Se Deus nos conduzir, seremos preservados das tentações corretas. Se os homens nos conduzirem ou se deixarmos que o diabo nos conduza, a gente vai para tentações desnecessárias. O apóstolo Paulo diz: fuja das paixões da mocidade. Paixões a gente não enfrenta, a gente não é testado no que diz respeito à carne, a gente foge. Tentações de fé, a gente é conduzido por Deus. Então, cuidado. Quem está te conduzindo? Deus? O diabo ou os homens? As conduções de Deus testam nossa fé, as conduções do diabo, as conduções dos homens testam talvez nossa força, testam talvez nossas paixões e a gente vai cair. Se a nossa força for testada ou se as nossas paixões forem testadas, a gente vai cair. Seja conduzido pelo Senhor para ser testado e a sua fé vai ser testada. Se a sua fé for testada, o que vai ser posto à prova é se as sementes da palavra de Deus no seu coração ganharam raízes profundas. É isso que importa. Se você vai ter fé o suficiente para se estabelecer em Deus, em sua palavra, e esperar tudo que Ele vai trazer no tempo certo, da forma certa, com caráter, com honestidade, com verdade, com fé, enfim. Uma das coisas que a gente precisa aprender é parar de perguntar por quê em relação às tentações, provas de fé. Mas para quê? A gente está tentando achar um motivo, uma causa anterior. Tipo, eu estou passando por isso porque eu estou sendo punido? Eu estou passando por isso porque eu errei? Não. Querido, você está passando por isso pelo que virá. É uma nova fase, é um novo ministério, uma nova família, é um novo relacionamento, é um novo emprego, é uma nova cidade, é um novo país. Pelo que virá, você está sendo testado hoje. Você não está sendo testado hoje como punição de algo que aconteceu. Então não é por quê, é para quê. Tentações, principalmente as mais intensas e fortes, são preparatórias para o que virá. Jesus foi tentado porque estava vindo o seu ministério. Israel foi tentado porque estava vindo a terra prometida. Entende? Então, pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê, Senhor, qual o teu propósito? Amém? Toda tentação tem um propósito, não uma causa. Abraçar a cruz é difícil, mas é parte de uma vida com Deus. Se Deus está te conduzindo à tentação, abrace a tentação, solidifique-se na fé. Tem uma passagem do Salmo que diz assim: esperei com paciência no Senhor.
Esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível, de um lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão a Deus e o glorificarão. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. Quisera eu anunciá-las e manifestá-las, mas os seus planos são mais do que se podem contar. Se eu esperei com paciência no Senhor, Ele firmará os meus pés nessa palavra que é a rocha. Vai colocar um cântico na minha boca. Se eu esperar e perseverar com paciência, eu vou ter um hino, uma história para contar, porque os planos de Deus são tantos que eu não posso falar. Eu posso vivê-los e testemunhá-los depois. Então, firma o seu pé nessa palavra. Firme o seu pé nessa palavra. Solidifique-se nessa palavra. E nessa tentação que Deus está te conduzindo, vai te levar para um lugar maior e melhor. Amém? Essa é a experiência que eu tenho vivido. Vale a pena passar pelos testes. Apesar de toda a dificuldade, dor, espera, vale a pena. Amém?